entranhas que você vai gerar um filho e daí sairá a tua descendência. Foi a promessa que Deus fez a ele. Sabe quantos anos Abraão tinha quando veio a promessa? Vamos lá para Gênesis 12:4. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia de novo. Gênesis 12:4. Gênesis 12:4 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu daquela cidade de Harã, a cidade corrompida. Ele tinha 75 anos. E aí se passou. Hoje vamos nos ater apenas a Abrão. Não vamos falar hoje de Sara. Mas muitos conhecem a história. Abraão recebeu aquela promessa, ele tinha 75 anos. Tudo bem que naquela época o normal era se viver 100, 120 anos. Mas 75 anos ele já estava velho. Só que aí passou 1 ano, 2, 5, 10, 15. Quanto tempo você está esperando que Deus cumpra uma promessa que te fez? Quanto tempo? Porque faz tempo o inimigo tem soprado no teu ouvido: ah, desiste, Deus nem se lembra mais do que te prometeu, pois Deus não esquece o que promete a um filho dele. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele conta o tempo de maneira diferente, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. E Abraão esperou 25 anos. Quando ele teve o filho da promessa, ele tinha 100 anos. 100 anos. Vamos agora para Gênesis 21:5. Ainda no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 21:5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Está comprovado pela palavra de Deus que ele esperou 25 anos? Você está esperando quanto tempo? 5, 10, 15, 25 como Abraão? Pois o Senhor te diz: eu estou para cumprir a sua promessa a qualquer hora. Somente mantenha fé. Não desista, não desanime. Apenas tenha fé. E quando Abraão, nós começamos a ler lá, quando ele chamou Abraão, que ainda era Abrão, ele tirou Abrão para fora. Para fora de onde? Da tenda. Porque dentro da tenda ele só podia ver o teto da tenda. O Senhor o tirou para fora e disse: agora olha para o céu. E o Senhor te diz hoje: para de olhar para o teto da sua casa, as 4 paredes, aqui não tem mais jeito. Aquele emprego melhor não vai sair nunca. Meu marido bebendo desse jeito não vai ser cristão nunca. Meus filhos doentes na droga, não vai se converter nunca. Você está olhando para o teto. O Senhor fala para você: sai para fora. Sai da tenda da incredulidade, do medo. Olha pela fé para o Senhor e Ele vai cumprir a promessa que está te fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Porque a promessa dele: crê, será salvo tu e tua casa. É promessa e Deus cumpre todas as promessas. Agora, você deve dizer: pastora, a senhora está falando isso porque a senhora não está na minha casa. A senhora não está na minha pele. Se a senhora soubesse como é que está lá em casa, como é que está a situação. Tem gente pensando assim? Tem. Não precisa responder para mim. Tem. Mas então agora vamos continuar passeando pela palavra de Deus. Esse é o passeio mais gostoso que existe. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, Marcos 10, 27. Vamos lá. Marcos 10, 27. Marcos
Atos 10, 27. Olha o que diz aí. Aqui era Jesus falando. Jesus, porém, olhando para eles, ele estava ali com os discípulos, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tome posse da tua vitória. Para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Você tem que perder o medo de mas pode não dar certo. Não diga talvez. Não duvide, porque isso procede do maligno. Então somente creia na promessa. Tome posse. Não tenha medo. Medo vem do inimigo. Quando você começar a desanimar, a sentir medo, diga: eu te repreendo em nome de Jesus. Porque você tem o Espírito Santo. Porque Jesus te fez um vencedor. Você é vencedor. E você vai vencer também para a sua família. Vai fazer da sua família uma bênção, como Deus está prometendo. Glória a Deus. Lá em Eclesiastes 11:1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe por que tem esse texto na palavra? Quem aqui já passeou no interior, já ficou à beira de rio, sabe como é que funciona? Ou um lago. Você joga um pedaço de pão no rio, ele dura apenas segundos, porque os peixinhos vêm e comem tudo. Não é isso? Quem conhece rio interior sabe disso. Você joga o pãozinho lá e ele em segundos não tem mais pão. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo? E é para você: lança o teu pão sobre as águas. O inimigo não vai ter poder de comer esse pão, porque depois de muitos dias você vai encontrar a sua bênção. Você tem apenas que crer. Quando Deus conduziu Abraão para fora da tenda e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Quem que consegue contar as estrelas do céu? E ele lhe disse: assim será a sua posteridade. E ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós vemos na palavra do Senhor que no capítulo 11 de Hebreus, que fala muito sobre a fé, você vê a narrativa da vida de Abraão. Ele é chamado de pai da fé, porque um homem com 75 anos recebe a promessa de um filho, espera 25 anos, aí a promessa vai se cumprir. Ele não desistiu, ele continuou crendo. E aí aquele filho nasce forte, saudável, começa a crescer, começa a se tornar um jovem bonito, saudável. E aí Deus fala: agora eu quero o teu filho. Você vai me oferecer o teu filho em sacrifício. Fazer um holocausto, matar o menino e ofertar a Deus. Foi isso que Deus pediu para ele. Aí ele fez o que? Ele começou a questionar, né? Não, mas o Senhor disse que minha posteridade seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. O Senhor está mandando eu matar meu filho? Ele discutiu com Deus. Foi isso que ele fez? Não. Ele só disse: sim, Senhor, o Senhor manda, eu obedeço. Porque ele cria no poder de Deus. Deus nunca te desampara, Ele nunca te deixa. Ele está com você o tempo todo para te fazer vitorioso. E aí ele creu. Ele não sabia que o Senhor ia providenciar no último momento um cordeiro. Mas nós que estudamos a vida de Abraão, começamos a imaginar, sabe o que ele deve ter pensado? Tudo bem eu oferecer em sacrifício. Assim que eu terminar o sacrifício, Deus tem o poder de ressuscitar meu filho e me dar de volta. Essa era a fé que Abraão tinha. Por isso ele é chamado de pai da fé. E hoje Deus te diz:
tenha tão somente um pouquinho da fé de Abraão e a vitória já é sua em nome de Jesus. Só um pouquinho dessa fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus tem para você, o que você está pedindo para Deus? Quero meus filhos na igreja, quero meu marido aqui do meu lado, salvo, quero melhorar minha vida financeira, os problemas que eu tenho lá em casa eu quero ver resolvidos. É isso? Dá para contar, não é? Os problemas que você tem? E são esses problemas que você quer resolvidos? São essas as bênçãos? Sabe o que Deus te diz nessa noite? Olha para o céu, conta as estrelas, você consegue? Pois é do tamanho das estrelas que tem no céu, as bênçãos que Deus tem reservado para a tua vida. Na mesma proporção do que Deus tem reservado para você, é o número de estrelas do céu. São bênçãos sem fim, sem medida, o que Ele tem para você. Deus está chamando para você sair para fora do medo, da incerteza, da insegurança, da incredulidade. Então somente saia e tenha fé. Hebreus 11:6 diz assim: aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só conseguimos nos aproximar dele pela fé. É pela fé. Se você está crendo que nesta noite Deus vai cumprir essas promessas de bênçãos sem medida na tua vida, então tome posse pela fé, porque Ele, agora vamos passear de novo na Bíblia. Abre Efésios, é uma das cartas do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, versículo 20. E aqui nós vamos aprender mais um segredinho da palavra de Deus. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não foi isso que eu disse? Você quer o quê? Um emprego melhor? Um pouquinho mais de dinheiro para pagar as contas? Essas poucas coisas? Pois Deus tem para você muito mais abundantemente do que aquilo que você pede ou pensa. Mas aí vem o final do versículo. Tem condição para você receber tudo isso abundante, mais abundantemente do Senhor. O que diz o final do versículo? Segundo o poder que em nós opera. Que poder? Qual é esse poder? A fé. Esse é o segredo. É fé. Esse poder que vai permitir que Deus opere na tua vida muito mais abundantemente do que você pensa, do que você pede. É a sua fé. Glória a Deus. Então somente creia, tenha fé, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista daquilo que você pede há tanto tempo, nunca desista daquilo que você precisa. Tão somente tenha fé, tão somente tenha fé. E agora rapidinho, eu sei que o horário hoje avançou, eu gosto de contar histórias, vou contar uma história curta para vocês. Um certo homem lá do interior, ele colocou um sítiozinho que ele tinha à venda. E logo no primeiro dia apareceu uma pessoa interessada. Aí esse homem chegou, o interessado na compra, e falou para ele: bom dia, eu estou em busca de uma área para fazer plantio. Eu quero fazer plantação. Como é a terra aqui? Essa terra dá milho, feijão? E o sitiante, muito humilde, falou para ele: dá não, senhor. Aí o homem falou: não dá feijão, não dá milho, mas e mandioca?
E ele falou para o homem: dá não, senhor. Aí o homem falou: poxa, mas nem mandioca? Todos nós aqui que conhecemos um pouquinho de plantação sabemos que nem precisa melhorar muito sol para plantar mandioca que ela nasce, né? Nasce com facilidade. Mas nem mandioca dá nesse chão? Dá não, senhor. Aí o homem coçou a cabeça, falou: olha, eu estou vendo que essa terra é até uma terra boa. Mas deixa eu entender uma coisa. E se eu plantar? Ah, se o senhor plantar, moço, aí é uma maravilha. Aí dá de tudo, dá batata, milho, feijão, até mandioca, dá tudo. A terra não dá nada se você não plantar. Você precisa plantar. E hoje, você nem é agricultor de terra, mas o Senhor está te chamando hoje para plantar. Plantar o quê? Fé. E quem planta fé colhe o quê? Milagre. Plante fé e colha milagre. É isso que Deus tem preparado para a tua vida. Deus tem milagres para a tua vida. E mais, só para encerrar, rapidinho. Eu sempre digo aqui, quando você achar que não dá mais, que você não aguenta mais, eu acho que eu falei isso aqui no seminário. Você pega, hoje não é tudo tecnologia, não é? Celular, tablet, não sei mais o que, iPod, iPad, aí não sei do que. Não é isso? É tudo moderno, não é assim? Pois pegue o telefone e ligue para o céu. Tudo se modernizou na terra, lá no céu também. Não foi que eu falei no seminário? Foi, presbítero? Então, o céu tem telefone. Presbítero, lembra do telefone do céu? Lembra? Fala alto para eles ouvirem, presbítero. O presbítero é aluno do seminário. Jeremias? Só o número do telefone. Porque aí a ligação eles fazem, só passa o número. Isso. Jeremias 33:3. Esse é o número. Agora a ligação você faz. Tá? Aí, agora tem mais um segredinho, viu, presbítero? Agora eu vou ensinar mais um segredinho. Veja só. Porque às vezes a gente liga no 33:3 e Deus já atende na hora, né? Alô, pois não. Pai, estou precisando disso, daquilo, toma. Às vezes você fica lá, Jeremias 33:3, Jeremias 33:3, e não completa a ligação. Mas o que eu faço agora? Ela falou que esse é o telefone do céu, Deus não está atendendo, mas por quê? Sabe quando a gente está numa empresa, num escritório, e você vai usar o telefone da empresa, eles falam, aí eu vou tentar ligar, não funciona, eu falo, e agora? Aí a atendente vai e fala assim, a recepcionista, digita o 0. Se você digitar o 0 da linha. Já passaram por isso? Já, muitas pessoas. Pois no telefone do céu, digite 9. Se digitar 9 da linha. Que 9 é esse? Salmo 9. Eu não vou ler agora pelo horário. Vocês vão ler em casa e descobrir o segredo. Sempre alegria no Senhor. Sempre louvando a Ele. Sempre agradecendo pelas bênçãos. Sempre com o coração agradecido. Alegre, feliz no Senhor. Em obediência a Ele. Quando você digita esse 9, o telefone atende. Amém? Foi um prazer estar aqui. Bispo Jorge, eu agradeço de coração pela oportunidade. E Deus abençoe a todos.